E esperamos que o nosso Deus, ele venha derramar sobre nós as suas bênçãos nesse tempo devocional, nesse tempo também, há alguns pedidos de oração. No final, nós vamos abrir espaço para orarmos uns pelos outros e conversarmos com o nosso Deus, ok? Muito bem. Ah, vamos orar, vamos pedir a Deus que Deus nos abençoe e Ele continue falando ao nosso coração. Vamos fechar nossos olhos. Pai querido, nós queremos nessa noite imensamente te agradecer, Pai, de todo o nosso coração, porque o Senhor tem guardado as nossas almas, o Senhor tem confirmado por meio da Bíblia que o nosso coração, a nossa alma, ó Deus, pertence a Ti, Pai. O Senhor nos prometeu que se andarmos com o Senhor, Pai, nós teremos vitória sobre o pecado. A Tua palavra também nos garante, confirma para nós, de que já agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós te louvamos por isso, Pai, que se temos uma certeza nesse planeta, não é uma certeza que a política vai bem, a economia vai bem, não é nada disso, Pai. Mas a certeza que nós temos é que um dia nós veremos a Tua face na eternidade. O resto, Pai, é resto. Te louvamos, ó Deus, nessa noite, pela presença dos Teus filhos aqui, nessa comunhão virtual, ó Pai, mesmo distante uns dos outros, mas presente, ó Deus, com o Senhor, Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos despertar, que a gente venha entender, ó Deus, que nós estamos numa grande luta, numa grande batalha espiritual, Pai. E o nosso inimigo, ele é forte. Mas a Tua palavra diz, em 1 João 4:4, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, Pai. Louvado, exaltado seja o Senhor para todo sempre. Obrigado, Deus, pelo privilégio, Pai, de não só pregar para os Teus filhos, meus irmãos, mas também aprender e crescer junto com eles, ó Deus. Fala o nosso coração. Muito obrigado, Pai, por tudo. Nós pedimos que o Senhor possa estar fortalecendo o nosso coração e o coração, Deus, dos Teus filhos nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmão? Amém. Muito bem, certo? Então vamos começar o nosso Meet. Amém. Final a gente vai abrir espaço para perguntas e também o nosso tempo de oração, ok? Queridos irmãos, estamos falando nos nossos devocionais, nas quintas, de um tema extremamente relevante, de um tema muito importante para a nossa vida particular, a nossa vida espiritual e a nossa vida junto também na parte da igreja, junto com os irmãos. E o tema é esse, né? Remar contra a maré. Remar contra a maré é uma batalha constante, 24 horas por dia. Se nós queremos agradar o nosso Deus, a gente tem percebido até aqui que nós vamos encontrar inimigos, a gente vai desagradar as pessoas, a gente vai deixar pessoas inquietas, porque a nossa posição, o nosso projeto de vida é um projeto que vai além da humanidade, está acima da mediocridade desse mundo, desse planeta. Porque a palavra de Deus diz para nós que nós não somos apenas um cidadão brasileiro, americano, europeu, de qualquer parte do planeta, não. Nós somos muito mais do que isso. A Bíblia diz, no Salmo 15, ele dá ali o perfil do cidadão dos céus. Nós somos cidadãos da pátria celestial. Esse pensamento, essa mentalidade, era a mentalidade de Paulo, era a mentalidade de Jó, dos grandes servos de Deus.
Eles viviam com os pés no chão, mas o coração na eternidade. Se a gente viver assim, a gente vai se decepcionar bem menos com as pessoas, com as coisas e também com o sistema. Por que eu fico decepcionado? Porque a gente passa a confiar nas pessoas, no sistema e naquele que Deus nos deu, nossos brinquedos. Quando as pessoas tiram isso de nós, ficamos tristes. Paulo não. Tiraram tudo de Paulo, mas jamais tirou a confiança dele junto com o Senhor. Então nós estamos numa grande batalha e o tema é esse: remar contra a maré. Mas eu quero fazer uma pergunta importante, extremamente importante para você. Você tem remado contra a maré? Quando as pessoas elas não aceitam os seus princípios, os seus parâmetros, qual é a sua reação? Como é que você reage? Você renuncia aos seus princípios bíblicos, cristãos, para agradar as pessoas? Ou você fica contra as pessoas e agrada a Deus? Qual é a sua posição na questão das vestimentas, nas amizades? É tão importante entendermos isso. Nessa noite, nós queremos falar sobre a terceira peça da armadura do cristão. Então, é muito importante nós entendermos isso nessa noite. Antes de nós falarmos sobre a terceira peça do cristão, eu queria ah, falar também algo bem importante para nós nessa noite. A Bíblia diz no livro de Efésios, no capítulo 6, os versos 10, 11 e 12, certo? Antes da gente entrar na terceira peça, Paulo diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus. Estamos falando das 6 peças da armadura do cristão. Para quê? Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Cuidado, o diabo, ele é perigoso, ele arma ciladas. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra o ser humano, não é contra o João, Chico ou Maria, não. Às vezes nós estamos lutando pensando que estamos lutando contra o nosso irmão, nossa esposa, nosso esposo, não. Não é contra sangue e contra carne. E ele continua, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a gente vive numa conduta tremenda, numa grande batalha, né? Uma batalha terrível na nossa caminhada cristã. Nesse trecho aqui que Paulo fala, ele fala que os crentes, eles são alertados de uma terrível batalha. Os personagens bíblicos da Bíblia, eles tinham consciência disso. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Paulo e tantos outros. Eles viviam conscientes da grande batalha espiritual. Nós não estamos conscientes. Parece que a gente está vivendo um parque de diversão. Não é, querido. Por todos os lados, em todos os sentidos, estamos cercados de inimigos, querendo nos tragar, querendo nos derrubar. Hoje você abre a sua TV, dificilmente você encontra um filme 100% bíblico. Sempre tem cenas, né, de pornô, às vezes uma propaganda de um remédio, de uma peça de um carro. Está lá a mulher despida, seminua. Por quê? Porque o diabo sabe que aquela nudez vai nos despertar e levar a gente ao pecado. Esse é o grande projeto do diabo, nos derrubar, levar a gente para a lama, para a sarjeta, lá para o lamaçal. Por que é terrível, Paulo diz? É terrível porque ela não é contra o sangue e nem contra a carne. É contra as forças demoníacas que dominam a humanidade. Está tentando a gente ver, a gente tem percebido nesses últimos meses, anos, essa grande luta
Falta a gente quase perceber a ação de forma pessoal, não só do inimigo, mas do todo o seu secretariado, né? Todos os seus demônios agindo de forma visível na humanidade. Toda e qualquer batalha que nós travamos requer para nós preparação e estratégia. Então, o crente, ele precisa estar preparado, ele precisa estar atento, ele precisa montar uma estratégia para vencer o inimigo. Ninguém se lança numa luta despreparado. Você precisa, um soldado, né? Precisa da sua arma, precisa do todo o seu equipamento. Então, Paulo, ele sabia que um soldado romano, ele precisava de todos os preparativos para as batalhas. O cristão também é assim. O crente precisa dessas 6 peças da armadura do cristão. Essa preparação, ela requer cuidados que se tornam indispensáveis para o sucesso da batalha. Paulo diz, versículo 10, assim, olha o 10, ele diz, ele fala de fortalecimento, ele diz, sede fortalecidos. Qual é a fonte do fortalecimento? Onde estamos buscando o nosso fortalecimento? Quais são as 2 fontes que o versículo 10 nos ensina que eu vou ser forte? É no conhecimento teológico, é conhecendo bem a Bíblia, né? Vou conhecer muitos textos bíblicos, vou decorar, bacana, tudo isso é bom. Eu vou ir mais vezes à igreja, bacana. Mas a Bíblia diz, no versículo 10, diz o quê? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É no Senhor, é na palavra, é na comunhão com o Senhor, buscando o seu poder. Por que eu preciso do poder de Cristo? Porque foi esse poder que fez com que ele vencesse Satanás em Mateus 4. Satanás tentou a Cristo, ele venceu o diabo com a palavra, ele está escrito. Por isso que é importante nós pensarmos nisso. Paulo vai mostrar para nós a couraça da justiça. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 14, olha o que ele diz para nós aqui, né? Olha, 6 e 14, acompanhe comigo esse texto de Efésios 6 e 14. Ele diz assim, né? Olha como ele diz para nós. E vestimos da couraça da justiça. Essa é a segunda peça, não a terceira, como eu disse, mas a segunda peça que o cristão precisa usar na sua caminhada cristã. Se Paulo diz isso para nós, é porque ele precisou, nós também precisamos. E a couraça, conforme a foto do slide que você acompanha, né? A couraça, ela protegeu o tronco do soldado e o mantinha ereto. Ele não podia ir para trás nem para frente, ele ficava ereto, atento, apercebido. Ele ficava preparado contra o ataque do inimigo. Então, a couraça, ela tinha esse objetivo de manter o soldado romano ereto. Paulo via isso todo dia, porque aquele soldado estava preso com Paulo ali. Ele via aquele soldado na troca dos turnos. Tira, tira as peças, coloca as peças. Tirava peças, colocava peças. E Paulo viu aquilo. Ele disse, puxa vida, esse soldado estava preparado. O cristão também precisa de preparação. Couraça da justiça. Como é que a gente pode definir a palavra justiça? A ideia aqui de justiça é a vida íntegra que Deus exige de nós. Justiça tem a ver com integridade. Palavra estranha, né? Para o século XXI. Integridade em tudo. Você é íntegro. Nas escondidas, nas claras, em toda e qualquer situação, você é uma pessoa íntegra. Sabe que Deus, olhando para nós agora,
ele vê em nós integridade. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. O que nós precisamos hoje, queridos, não é mais placas de igrejas, rótulo de igreja. O que nós precisamos hoje é de crentes que tenham vidas íntegras, dentro e fora da igreja. Dentro das quatro paredes, fora daquelas quatro paredes onde chamamos igreja. Lembra daquele episódio que eu contei certa vez, daquele diácono, que o cara era um gigante na igreja. O cara era um homem de um exemplo assim, perfeito na igreja, diante do pastor. Todo mundo via aquele homem como um crente perfeito na igreja. Quando ele faleceu, realizaram o culto fúnebre na igreja. E a viúva tinha um único filho, chorava bastante. E o pastor começou a pregar um sermão. E muitos adjetivos foram dados para ele. Era um homem íntegro, homem bom, homem exemplar, um marido quase perfeito. E a esposa, a viúva, disse: meu filho, vem cá, fala na frente. Olha se realmente ali é seu pai. Que acho que o pastor está se enganando. Assim nós somos assim, como pastor, como membro de igreja, mas e fora dela? Paulo diz: ó, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho. A sua vida é digna de ser chamado cristão? Manter uma vida exemplar e comprometida com Deus. Isso é a definição de justiça. Eu gostaria nessa noite que nós aprendêssemos a afirmar nossos valores na questão da integridade. E eu gostaria de examinar a vida de dos personagens mais importantes do Velho Testamento. E eu gosto muito desse personagem. Foi por isso que eu coloquei o nome do nosso filho de Daniel. Eu acredito que todo pai, toda mãe, sem medo de errar, sem medo de entregar, gostaria de entregar sua filha nos braços do Daniel da Bíblia. Eu não tenho dúvida. Se eu fosse pai de uma jovem que estava procurando um esposo, eu não tenho dúvida que eu diria: Daniel é o homem que você precisa para ser seu esposo. Como é importante lembrar disso. Daniel, ele mostra para nós essa integridade, essa peça da armadura, né? Da justiça, da integridade. A Bíblia diz que não apenas Daniel, né? Mas também Ananias, Misael e Azarias. Esses homens foram exemplos de integridade na época do cativeiro babilônico, quando Nabucodonosor levou os judeus para o cativeiro babilônico de 70 anos. Mas naquelas pessoas ali, naqueles hebreus, havia ali hebreus diferenciados ali naquela ida para o cativeiro. No capítulo 6, do 4 ao 28, a gente não vai ler todo o texto, né? Mas esses homens, eles remaram contra a maré. Nós conhecemos a história tanto dos amigos de Daniel, como do próprio Daniel, que eles foram diferenciados. Daniel viveu na corte de um rei pagão, o rei Dario, no período de trevas para o povo de Deus. Os três hebreus, preste bem atenção como é importante isso: Ananias, repito, Misael e Azarias, versículos 6 e 7, eles foram lançados na fornalha ardente. Por que eles foram lançados? Porque certamente eles remaram contra a maré da época. Aí você diz: pastor, aquela maré era uma maré mansa. Era algo tranquilo. Não, queridos, maré mansa é hoje.
Se você lutar contra a maré, o seu pescoço não está a prêmio. O deles estava. O pescoço daquela gente estava, né? Ou você adorava a estátua de Nabucodonosor, ou você iria para a fornalha de fogo ardente. Aqueles 3 hebreus não se curvaram diante da estátua. Isso é remar contra a maré. E aqui cabe uma pergunta básica, mas uma pergunta importante. Se você estivesse ali entre os babilônicos e os muitos hebreus que ali estavam, você teria se curvado ou não? Você teria ficado de pé como eles? E eles sabiam, eles falaram, ó, se o Deus que nós cremos quiser nos livrar, ele nos livrará. Se não, ó rei, fique sabido aqui, fica conhecido aqui, que a gente não vai se curvar diante dessa estátua, porque nós não queremos pecar contra Deus. Que atitude! Remar contra a maré. Eles não queriam cometer o que reconheciam ser pecado. E qual era o pecado? De se curvar. A Bíblia diz assim, no livro de Daniel, capítulo 3, diz assim, ó, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Olha que condição! Entre a cruz e o punhal, entre a morte e a vida. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ele, o que que eles falaram? Olha, rei, há uns homens judeus aqui que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, ali eram os traíras. O que que eles falaram? São eles, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. E teus deuses não te servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Cara, esses caras eram demais. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxeram estes homens para o rei. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, queridos, o Deus deles é o nosso Deus, é o mesmo Deus, só mudou a época. A diferença é que nós somos diferentes como crentes desses homens de Deus do passado. Ele diz sempre que ele quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles não falaram naquela ideia positiva, o Senhor vai nos livrar. Nós estamos determinando nada disso. Se o Senhor quiser, ele nos livrará. Se ele não quiser, nós morreremos. Que atitude nobre. Então, esses homens, eles foram lançados na fornalha porque eles não queriam pecar contra Deus. Se fosse a gente, o que que a gente faria? Ah, pastor, é só um pecado. Eu peco, vou lá para o 1 João 9, né? Se confessarmos nossos pecados, aí Deus me perdoa, fica tudo bem, fica numa boa, fica tudo de boa, né? Assim que a gente faz. Para eles, não. Ofender a Deus era algo muito sério, era algo muito profundo. Ofender o Deus que eles acreditavam, isso era uma afronta, eles não queriam fazer isso. Nós não, nós pecamos com tanta facilidade que eu fico pensando quem somos de fato, de verdade. Outro exemplo de integridade e de justiça é Daniel. Daniel, ele foi lançado na cova dos leões.
porque não queria omitir em sua vida o que ele reconhecia ser obrigação. O que Daniel reconhecia ser obrigação, pastor? Oração. Daniel não queria deixar de orar. Ele preferiu ir para a cova. Irmãos, isso é tão sério. Seríssimo. O cara preferiu ser engolido pelos leões do que passar um dia sem orar. A gente se escondia se fosse a gente. Ah, pastor, o senhor não entende muito. O senhor não entende a minha pressão. Eu estou numa pressão tremenda. O senhor não entende o meu habitat, o senhor não entende a minha situação. Irmãos, o que Deus não entende, não quer, que a gente peque contra ele. Daniel não quis pecar, deixar de orar. Se nós nos pusermos de joelhos 3 vezes por dia para orar, como Daniel, Deus nos dará a fidelidade nas provações. No capítulo 6, no versículo 10, olha o que a Bíblia diz. 6 e 10 de Daniel. Diz assim, ó. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, não podia voltar. Estava assinada a escritura. Entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia, eu gosto disso, ele foi para o seu quarto, ele foi para o seu lugar de oração, ele foi para o seu lugar secreto, ele foi para o seu quarto de guerra. Deixa eu te fazer a pergunta, irmão. Essa pergunta volta para mim agora. Você tem um lugar secreto? Você tem um lugar onde você derrama o seu coração diante do Senhor? Será que nós temos? Será que a gente tem aquele local que a gente se encontra quando todos os dias nós não temos? Ah, pastor, não tenho tempo. Precisa ter tempo para isso. Porque se nós não fizermos isso, a gente vai enfraquecer diante das tentações. Daniel, era costume dele. Diz aqui onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia. 3 vezes por dia, se punha de joelhos. E orava. E dava graças diante do seu Deus, como costumavam fazer. Queridos, janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia. O cara tinha uma importância como uma das pessoas importantes no reino babilônico. Ele ocupava um cargo extremamente importante, mas ele tinha tempo para orar. E num ato de humilhação, num ato de quebrantamento de joelhos. E diz a Bíblia, do lado de Jerusalém. Como é importante isso. Ele queria manter a sua fé viva, olhando para a sua terra natal, de onde ele veio. Ele dava graças. Antes da resposta chegar, ele já agradecia, porque ele sabia. E precisamos saber também que toda resposta de Deus para nós, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. A gente só acha que a resposta só é boa se agradar nossos corações. Não, irmãos. Deus sabe o melhor para nós. É importante lembrar disso. Quais são as qualidades presentes na vida de Daniel aqui na Babilônia? O cara que tinha uma integridade, tinha uma vida justa. Olha o versículo 3. Daniel, ele tinha um espírito excelente, excelente. Olha o versículo 3. Então, mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia o quê? Um espírito excelente. Amados, Daniel não estava dentro de uma igreja. Ele aqui não estava no seminário. É muito fácil ter um espírito excelente nesses ambientes, né? Não, não. Ele era cativo na Babilônia. E o primeiro sinal de integridade de Daniel era o quê? Era a sua atitude excelente. Daniel tinha uma atitude excelente. Se alguém quiser ser uma pessoa íntegra, tem que começar bem fundo, lá no seu ser, lá no seu íntimo. Integridade, irmão, no comércio de fora para dentro, do exterior para o interior.
começa do interior para o exterior. Quando Daniel chegou na Babilônia, ele estabeleceu parâmetros. Ele estabeleceu princípios na sua vida e lá no seu coração, porque Daniel tinha isso, era hábito dele. Diz o versículo 8 do capítulo 1, diz assim, resolveu Daniel. Ele não pensou nos seus amigos, na família, na sua herança hebraica, não. Eu sou hebreu, não. Resolveu Daniel firmemente, resolução, convicção. Resolveu firmemente. Não interessa o que eu vou passar, eu tenho parâmetros. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Eu estou indo para a Babilônia. Eu sei que é uma terra pagã, de muitos deuses, de muita idolatria, mas eu não vou me corromper, porque eu tenho um coração que pertence a Deus. O que me chama a atenção nesse homem é que mudaram tudo de Daniel. Mudaram as suas vestes, mudaram o seu nome para um deus babilônico. Mas o que não mudou em Daniel foi a sua fé. A fé dele não foi mudada. Ele preferiu ir para a cova do que pecar contra o seu Deus. Daniel foi espionado minuciosamente por seus colegas. Examinaram seus livros de contas. Ali estava um homem trabalhando bem, servindo ao seu chefe. As pessoas averiguaram os seus detalhes. Diz o versículo 4, no capítulo 6, e a parte A diz assim, ó, então os presidentes e os sátrapas procuraram a ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma. Aqui não foram os amigos de Daniel que fizeram isso, que averiguaram, foram os seus inimigos. As contas foram averiguadas, nada encontraram. Seus espiões não puderam acusá-lo perante o rei. Diz a Bíblia o quê? E não se achava nele nenhum erro nem culpa. Queridos, isso aqui é top. Isso aqui, isso aqui é um desafio. Isso aqui não é para qualquer um, não, irmão. Esse homem tinha a marca do céu na vida dele. Imagina se hoje a minha vida, como pastor, como membro, fosse esquadrinhada, exposta num telão, no outdoor. O que as pessoas iriam encontrar? Tanta coisa escondida, não? A de Daniel, não. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. O cara não tinha. Verificaram de novo as contas, né? Vamos lá. Chama ali um consultor, ou alguém que pudesse averiguar. Rei, não há nada na vida desse cara, não. Esse cara realmente é diferenciado. A segunda qualidade presente na vida de Daniel, olha o versículo 4. Daniel era fiel e diligente no trabalho, né? Porque ele era fiel. O cara era um funcionário de grande responsabilidade. Ele era fiel. Esse está faltando hoje, fidelidade. Está faltando hoje crentes fiéis, crentes íntegros. Crente que pode averiguar seu nome no SPC, não tem nada no Serasa. Crente que compra e paga. Daniel, ele era fiel e diligente no trabalho. Provérbios, o capítulo 20, versículo 7, diz assim, olha que coisa linda, o justo anda na sua integridade. Felizes são os filhos depois dele. Como é que seus filhos estão vendo você? A futura geração será abençoada pela integridade dos pais. É por isso que muitos filhos, quando ficam adultos, não querem servir mais na igreja. De Deus. Por quê? Não. O meu pai é um hipócrita. Na igreja ele é um santo. Fora da igreja, em casa, ele vive como um demônio.
No versículo 4 diz também que Daniel, ele tinha pureza pessoal. Hoje diríamos que aqueles homens ficaram na cola dele, mas descobriram que não havia falhas, nenhuma sujeira escondida, pureza pessoal, de alto calibre, de alto padrão. Daniel era assim, pureza moral, pureza pessoal. No versículo 10, Daniel tinha um caminhar constante com Deus. Olha o versículo 10, eu vou repetir o 10. 3 vezes por dia. Amados, aqui não era no café da manhã, né? No almoço e no jantar. Não é nada disso. Isso era costume, era hábito dele. Mas Daniel, ele provocava horários, momentos para estar na presença do Senhor. Programa. Nós temos programa com nossa esposa, com nossos filhos, com a nossa TV, com o nosso Face, com o nosso Twitter. Sei lá, amados. A gente não tem programa com Deus. A gente não quer aquele tempo com Ele para ouvir a sua voz. Ele precisa um dia por dia, se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel tinha uma vida coerente com Deus. Daniel se colocou diante de Deus, diz a Bíblia, como costumava fazê-lo. Daniel era um homem de oração. Ele orou, diz aqui, sem exibição, na sua casa. Ele não foi para a praça pública, diante dos babilônicos, das multidões. Pessoal, eu ouvi aqui a minha oração, é poderosa, nada disso. O cara foi orar, foi nas escondidas, foi orar na sua casa, sozinho ali com Deus. Ali é o ponto de partida. É fechar a porta do seu quarto, é ali que você trava uma batalha com Deus. Sem intervalo, 3 vezes por dia, sem alteração, como costumava fazer, não mudou nada. O interdito do rei não mudou nada, não mudou o hábito ou os hábitos de Daniel, não mudou nada. Era hábito dele. E com fé, para a banda de Jerusalém, ele queria manter a sua fé. Querido, onde você estiver, mantenha a sua fé viva. Leia a palavra. Seja um homem de oração. Não esqueça da sua igreja, não esqueça do povo de Deus. E diz a Bíblia, ele orava com gratidão, ele dava graças. Daniel achou mais perigoso passar um dia sem orar do que ir para a cova dos leões. A oração para Daniel e para nós, ela não é somente para os tempos difíceis. A gente ora quando a coisa está preta. A coisa fica preta, a gente vai orar. Daniel não. Era hábito dele, era costume. Ele orava na situação difícil ou não. Na escassez, tudo era tranquilo para Daniel. Daniel orava constantemente, diz a Bíblia, como costumava fazer. E qual é a nossa conclusão nessa noite? A nossa conclusão é que Deus busca pessoas especiais em tempos difíceis. Daniel marcou a sua geração. Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas a geração deles passaram. Agora é a nossa vez. Então Deus busca pessoas especiais em tempos difíceis. Deus buscou esses homens, levado por Nabucodonosor de Jerusalém para a Babilônia. Daniel levou reis pagãos a glorificar a Deus por ter usado a couraça da justiça, a integridade. Aquela frase que a gente escuta muito, né? Uma andorinha só não faz verão. Não é assim que diz a expressão? Uma andorinha só não faz verão, faz. Daniel fez. Os amigos fizeram. Faz sim, irmão, se ele estiver com Deus. Elias fez sozinho. Contra 800 profetas, né? De Azerá e de Baal. Ele fez a diferença. Diz a Bíblia que Nabucodonosor, o que ele disse a respeito do Deus de Daniel? Isso me impressiona. Olha o versículo 3, o versículo 3, capítulo 4. O que diz lá? Quão grande são os seus sinais
e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre interno, e o seu domínio de geração em geração. Amado, aqui não é um crente que está falando, é um incrédulo até então. Porque ela está falando a respeito do Deus de Daniel. Deixa eu fazer uma pergunta aqui importante. O que as pessoas falam do nosso Deus? Será que nós somos homens e mulheres que as pessoas podem falar do nosso Deus por causa do nosso intermédio? Eu não sei. Dario, o que Dario disse? No capítulo 6, versículo 26, olha o que Dario falou a respeito do Deus de Daniel. Faça um decreto pelo qual, lembra Daniel saiu da cova dos leões? Era na época de Dario. Em todo o domínio do meu reino. Dario falando, assinou um decreto. Os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, aqui não é os deuses babilônicos. Puxa vida, o Deus de Daniel superou os deuses babilônicos. O decreto aqui não é a favor dos deuses da Babilônia, é a favor do Deus de Daniel. Não é referente aos deuses dos hebreus. Os hebreus, não. Daniel sozinho aqui, olha aqui, queridos. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. A minha preocupação é que talvez as pessoas não estão falando isso para nós sobre o nosso Deus. Este foi o grande propósito na vida de Daniel em meio aos idólatras de seus dias. Vamos pensar nisso. Daniel usou a couraça da justiça. Justiça, integridade. Esses homens, queridos, de fato, de verdade, remaram contra a maré. E ficaram registrados por todas as épocas que aqueles homens marcaram a sua geração com a consciência de um Deus vivo. Que Deus nos abençoe e que nos desperte. Amarmos o nosso Deus acima de tudo e de todos. Essa foi a segunda peça, couraça da justiça, das 6 peças da armadura do cristão. Quando ele usa essas peças, pode ter certeza, ele vai remar e remar bem contra a maré. Elias remou, Daniel remou. E nas próximas mensagens, nós veremos as outras peças e mais personagens que viveram numa época difíceis, mas eles remaram contra a maré e Deus foi exaltado e glorificado. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, amados?